todo recurso por meio do qual é impugnada uma decisão judicial tem o efeito chamado devolutivo, porque ele devolve a questão ao Poder Judiciário. O tribunal competente para apreciar o recurso, então, procederá, num primeiro momento, a um juízo de admissibilidade do mesmo. Caso venha a proferir um juízo de admissibilidade positivo, conhecendo do recurso, reapreciará a questão decidida pela decisão judicial impugnada. Por outro lado, se o recurso for dotado do efeito chamado suspensivo, a interposição do recurso impedirá o cumprimento provisório da decisão judicial. Somente os recursos desprovidos de efeito suspensivo permitem o cumprimento provisório de uma decisão judicial que reconhece uma obrigação. O cumprimento provisório não é algo imposto pela lei. Ele é uma faculdade da parte beneficiada pela decisão judicial. Caso essa venha a requerer o cumprimento provisório, deverá arcar com os riscos inerentes ao mesmo. Se o cumprimento provisório da decisão vier a provocar algum dano ao executado e posteriormente a decisão judicial impugnada por meio do recurso venha a ser reformada pelo tribunal, as partes serão restituídas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da efetivação da decisão, e eventuais prejuízos causados pelo cumprimento provisório serão liquidados nos autos do processo principal. Esses prejuízos deverão ser indenizados pela parte que foi, num primeiro momento, beneficiada pela decisão judicial e que optou, de livre e espontânea vontade, por promover o cumprimento provisório dela. Por essa razão, o artigo 520 do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento provisório da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: inciso 1º, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2º, fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se às partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Nós vemos, pela leitura dos dispositivos, que o cumprimento provisório da decisão judicial, ainda não transitada em julgado, se dará pelo mesmo rito adotado para o cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, com algumas modificações expressamente previstas pela lei.